Bom dia, rapaziada, chegando aqui já no CT. Daqui a pouquinho vai começar a homenagem ao Léo Pereira, 300 jogos, né? A gente vê ali uma atividade rolando. Finalização. Treino de finalização aí da galera da base, moleque da base. Aqui fica o estacionamento dos jogadores, né? Só carrinhos ali. Aqui. Só carreta, irmão. Esquece. Lá pra dentro. A galera já tá toda aí, hein? Vou correr aqui pro ônibus. Estacionamento dos jogadores do Mengão. Ali é o estacionamento da imprensa. Galera chegando pra treinar também. Tá rolando um treino já lá também. Vambora. Vamos entrar. E o elenco principal fazendo uma reunião ali com o Leonardo Jardim antes de iniciar o treino, tá? Tá um pouco longe. Vou dar um zoom lá pra vocês conseguir ter melhor visão, né? Mas borra um pouquinho a imagem. Então, vou tá aqui dá um 360 para vocês verem aqui. Tamo junto. Vambora, começou o treino. Flamengo liberou o treino aberto aqui pra gente estar acompanhando e a gente vai trazendo tudo aqui pra vocês. Jogadores já iniciando o treino ali, ó. Vou tentar trazer mais no zoom para vocês aqui todos os detalhes. A gente vai acompanhando o treino aberto do Mengão. A gente vê por ali o Bruno Henrique, Samuel Lino, a galera toda por aí, hein? Jorginho por ali também, Danilo, Alexandro, Pedro, Cebolinha, Saul, Fala Cian, Ayrton Lucas, Varela, Nico de la Cruz, o Léo Pereira, que daqui a pouco vai ter homenagem para ele por 300 jogos com manto. A gente vai mostrando todos os detalhes aqui para vocês. O Léo, vou começar pelo Léo Pereira, né? O Léo, como vocês sabem, teve aquele trauma na perna no jogo anterior da Libertadores. Fez uma ferida profunda ali na perna e uma área que envolvia articulação, risco de exposição óssea. Aí, por uma questão de segurança, a gente acabou não levando ele para o jogo da Argentina. Felizmente, porque a gente viu lá como foi, né? O jogo, não sei nem se pode chamar aquilo de futebol. Então, certamente, ele estaria muito exposto ali naquela situação. Então, ele hoje está em campo. Vai muito da sensibilidade dele local. A ferida está apresentando melhora evolutiva. Então, vamos ver como é que ele vai chegar para domingo, para a gente definir se ele vai estar apto ou não. Com relação ao Eric, o Eric também teve uma lesão traumática, né, uma luxação do ombro. Completou ontem 4 semanas. Ele vem apresentando uma melhora evolutiva, ainda um pouco de limitação por conta da dor, do contato, mas vem tendo uma resposta positiva. Acredito que na próxima semana ele tenha condições de se reintegrar de maneira integral ao grupo. E o Paquetá
fez aquela lesão no tendão, né, do bíceps femoral, uma lesão que felizmente não era nada relacionada ao joelho, né, intraarticular, que era a nossa preocupação, mas é uma lesão de tendão, uma lesão muscular, de fato, tem um período de recuperação maior, mas ele está evoluindo bem, está cumprindo todas as etapas que a gente estabeleceu para ele aqui no departamento, então ele ainda tem pouco tempo, né, domingo completam 2 semanas, então com ele a gente ainda tem algumas coisas a cumprir. Bruno teve um trauma, né, naquele lance que vocês viram no jogo, mas felizmente foi tudo bem. Não teve nenhuma sequela maior. Já avaliamos ele. O Bruno, assim como outros, porque vocês ficam sabendo dos casos que são que impossibilitam os atletas de jogarem, né, com as fraturas. Então, por exemplo, a gente teve a luxação do Eric, teve a fratura do Cebola, teve agora a fratura do Arrasca, a fratura do Royal. Então, assim, eu estou falando aqui só de fratura. Tem um mês de lá para cá. Cebola foi costela. Então, se você for pegar em um mês 4 lesões, 4 fraturas, acho que para o futebol tá desproporcional, né? Então, acaba que a gente vê uma arbitragem que, principalmente na Libertadores, é muito conivente, né? E permissiva com os outros clubes. E isso é só o que vocês sabem, que acabam afastando os atletas dos treinos e jogos, sem contar as outras lesões, outras coisas que a gente vai manejando aqui de maneira conservadora, né? Mas tá assintoso o número de fraturas que a gente vem tendo no nosso elenco. Vai caber agora que o Jorge Jesus de volta com 5 fraturas. Boa tarde, doutor, tudo bem? Fica ligado. Isabelle Costa, canal Gold. Queria te perguntar sobre o Arrascaeta. A gente viu o boletim do Flamengo atualizando. Qual o prazo que vocês trabalham, se ele vai ter condições, né, dentro de todas as circunstâncias. A gente sabe que isso depende muito do organismo, de como o corpo vai responder aos tratamentos, mas qual é o panorama e expectativa de vocês em relação ao Arrascaeta para a Copa do Mundo? E também sobre o Paquetá, porque a gente tinha uma ideia de que ele poderia voltar em 2 semanas, mas pelo que parece não vai voltar. Qual é a previsão de retorno também do Paquetá? Obrigada. Nada. Vamos lá. O Arrasca, como vocês sabem, né, fez a cirurgia ontem, foi de alta hoje, está em casa. A gente sempre se baseia na literatura médica relacionada a esses prazos de retorno. Só que a gente sabe que eles são atletas de alto rendimento, são seres privilegiados. Então, a gente tem aquela média de retorno, mas eventualmente eles podem voltar antes. Então, assim, a gente não está trabalhando. Óbvio que a Copa do Mundo para ele é interesse dele. A gente quer que ele volte o mais rápido possível, dentro do que ele conseguia na reabilitação dele. Então, existem algumas etapas dentro dessa reabilitação que ele precisa cumprir. Mais difícil, não tem como te garantir, vai durar tantas semanas, mas a gente vai trabalhar para que ele se prepare da melhor maneira para que ele esteja disponível o mais cedo possível, né? E com relação ao Paquetá, como eu falei para vocês, lesão muscular ela tem algumas graduações. Da graduação dele, que é um tempo maior de afastamento. Passadas aí as 2 semanas, vai completar agora no domingo, a gente começa a incrementar as cargas que ele precisa, e aí a partir disso acaba que o futebol dá pra gente uma evolução muito dinâmica. Então é dia a dia. Passadas as 2 semanas, como vai acontecer agora no domingo, vamos ver como é que ele vai reagir nessa próxima semana, para a gente conseguir entregá-lo ao grupo. A gente tem um termo que a gente usa que é o RTP, né, que é a prontidão para o jogo, mas antes ele precisa estar pronto para treinar. Então, nessa segunda etapa, a gente, de maneira sempre cautelosa, a gente integra ele ao grupo, e aí ele cumprindo essas fases, aí ele ficaria disponível para jogar, de fato, mas ainda está num estágio mais precoce, né? Mas essa questão de treinamento na academia é antes de ser intercalado. Sim, né? Exato. E ele vai para esse treinamento na academia, certo? Na academia ele já está fazendo os trabalhos de fortalecimento.
E aí, como eu te falei, né, passar essas 2 semanas em que a gente foca principalmente na parte regenerativa, do músculo voltar, enfim, ele diminuir a dor, melhorar a amplitude, força. Aí agora, com o tempo, ele fazendo esse trabalho indoor, ele ia a campo para se juntar à equipe novamente. É. Não, eu até te perguntar sobre isso, Gabriel Reis, canal Caso do Negro e Revista Placar. Bom dia ainda. Pode passar aqui. Bom dia ainda, né? Queria perguntar sobre o Royal, essa preparação da... Ah, tá. Sem áudio, agora vai. Gabriel Reis, Revista Placar, Paparazzo Rubro Negro. Para saber de você, com relação a essa máscara que o Royal vai utilizar, se vocês já conseguiram já disponibilizar, se ele consegue já treinar, como é que está essa situação, se ele vai estar disponível, mesmo com a questão da máscara, se ele já vai estar disponível para o Flamengo e Vasco, ou é apenas para ele poder continuar trabalhando, para daqui a pouco estar preparado. E eu vou te aproveitar para te perguntar também sobre o De La Cruz, né, que a gente ouve muito falar, mas a gente não viu ninguém falar oficialmente sobre o ano que o De La Cruz está começando a fazer, né, que é a temporada que parece que vai ser uma temporada muito melhor, onde ele vai ter muito mais participações, inclusive atuando em jogos que ele não costumava atuar. Sim. O Royal, ele teve uma fratura no osso nasal e, naturalmente, isso requer uma proteção adicional, por isso que a gente hoje pediu para ele fazer a máscara, né? Ele fez o molde com a perspectiva da máscara estar disponível já a partir de domingo. Então, isso não seria um empecilho para ele... Treina. Um treino a gente consegue controlar o ambiente, né? Então, a ideia é que ele esteja à disposição do Midter com o uso da máscara. E qual foi a outra pergunta que você me fez? Ele não foi a campo. Ele não foi a campo hoje, né? O Royal? Ele fez o molde da máscara. A outra foi o De La Cruz. O Nico está respondendo bem, né, os estímulos. Ele vem tendo um termo que a gente usa, um índice de disponibilidade muito alto. Vem conseguindo manter uma sequência de treinos adequada, igual a dos demais do elenco. E aí, naturalmente, isso faz com que ele esteja em condições de ser relacionado para as partidas. Então, ele vem tendo um comportamento adequado nesse ano. Sim, a gente está conseguindo torná-lo mais disponível, né, para os treinos. E aí, naturalmente, se ele treina mais, se condiciona melhor para os jogos, vem tendo uma resposta boa após os jogos, e aí, por conta disso, ele continua nessa sequência de treinos e jogos no calendário junto com o nosso grupo. Mas sintético, ele não pode jogar. Por exemplo, contra o Galo por fora, tem jogo com o Atlético Paranaense vindo aí. Sintético acaba que para ele traz uma demanda muito alta e existe sempre na condição dele um risco de agudizar, né, o processo inflamatório no joelho. Então, nesses casos pontuais, a gente opta por preservá-lo, porque seria um risco maior de perdê-lo eventualmente para mais jogos, né? Por isso que nesses jogos de sintético a gente não leva. Doutor, queria voltar no tema do Arrasca, só que como a gente é leigo no assunto e muitas coisas vão sendo faladas para a gente entender melhor, né? A decisão pela cirurgia é porque o tipo de fratura exigia uma cirurgia ou o processo cirúrgico pode ajudar a acelerar o processo de recuperação, né? Eu ouvi, né, que botou pino, placa, não sei, mas a gente não entende. E também queria te perguntar, porque desde que o Arrasca se machucou, começaram a surgir muitas comparações com o caso do Montoro, do Botafogo, né, que fraturou também lá no Mundial Sub-20 e voltou a jogar, estava em campo com 41 dias. Eu não sei se existem vários tipos de fratura de clavícula, se uma pode ser maior, menor, ou se leva o mesmo parâmetro para todo mundo. Se você pudesse explicar para a gente, por favor. Bom, é difícil a gente primeiro comparar atletas, porque, te respondendo já a primeira pergunta, existem vários tipos de fratura, né? E existe uma questão dentro da medicina esportiva que a gente chama de individualidade biológica. Então, eventualmente, se nós tivermos a mesma lesão, eu posso voltar em 2 semanas, você pode voltar em 4. Então, já tem essas duas variáveis que mudam o contexto da reabilitação, a individualidade e o tipo de fratura. No caso do atleta de alto rendimento, sempre que possível, nesses casos, a cirurgia ela é indicada porque a gente devolve a ele uma estabilidade da articulação. E aí, naturalmente, sem dor, ele consegue trabalhar com mais precocidade os movimentos, amplitude, força, e aí a gente consegue ganhar algum tempo nesse processo. Porque senão teria que esperar meio que consolidar o osso naturalmente. Exato. Ele
Exatamente. Tem alguns tipos de fratura que uma pessoa, digamos, pra gente seria tolerável ficar com a tipóia, esperar, mas para um atleta isso aí a gente perde tempo, né? Então para ele certamente vai trazer segurança. Ele ontem, depois da cirurgia, já estava absolutamente sem dor e isso com certeza vai ajudar em acelerar o processo de recuperação dele. Já está aqui, ó, na tela. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Aqui? Aí, cara. Segura nessa aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado. Temos áudio aqui. Conseguem ouvir? Consegue. Obrigado por terem vindo no Dia do Trabalhador. Estar aqui a casa assim é um bom sinal. Estamos aqui para homenagear o Léo numa marca significativa. 300 jogos em qualquer parte do mundo são muitos jogos. Aqui no Flamengo, então, 300 jogos é mesmo muito, muito jogo. E espero que venham mais outros 300. É um bom sinal. E dar-te aqui este quadro. Toma lá. Isso, não faças força. Altura do número de jogos. Chegou logo depois, né? 20 anos depois. É sinal que está em casa. Tio, pessoal, jogam ali. Tá? Perfeito. Boa tarde, aqui. Boa tarde. Olá, Léo. Boa tarde, Isabelle Costa, canal Gold. Léo, é até impressionante a gente falar sobre uma marca tão histórica e significativa, 300 jogos realmente, e ainda mais olhando para a tua trajetória aqui no Flamengo, né? Tu passou por tantos momentos e é um jogador hoje muito importante para essa defesa, um jogador muito importante para o grupo também. Queria que você pudesse falar, né, sobre essa marca, sobre tudo que vem na tua cabeça pensando nesses 300 jogos que foram, com certeza, naquele carrinho de montanha-russa, né? Bom, com certeza tenho vários sentimentos dentro desses 5 anos de indo para o sexto ano de Flamengo. Com certeza, não só a minha carreira, mas a carreira de vários jogadores são feitas de altos e baixos. Eu acho que tudo serve de lição, de aprendizado, e é dessa forma que eu tento enxergar as coisas hoje. Eu acho que tudo foi um processo que eu tive que passar para me tornar a pessoa que eu sou hoje, o jogador que eu sou hoje. Então, como eu já disse ali agora no ao vivo pela Flamengo TV, eu sou muito grato por todos os momentos, sejam eles ruins ou bons aqui dentro do clube, porque tudo foi importante para minha trajetória como pessoa e como atleta. Léo, então, a gente estava falando aqui quando você chegou, né, que tem a galera de 2019, você chega logo depois, passou por momentos difíceis, hoje é uma realidade, em títulos é o maior zagueiro da história do Flamengo, em títulos. Eu queria te perguntar sobre essa trajetória, né, as amizades que você conquistou, tudo que você hoje já recebe, o carinho que você já recebe da torcida. Que você falasse um pouquinho, fizesse assim, uma reflexão de tudo que aconteceu num momento tão importante desse marcante de 300 jogos. Bom, como eu falei, eu acho que sou muito grato por tudo que o clube me proporcionou, a torcida, companheiros de equipe, staff, diretoria, enfim, todos aqueles que agregaram de alguma forma. Até nos momentos ruins, eu acho que tudo serviu de aprendizado, e com certeza as amizades são importantes também, porque, querendo ou não, nossa segunda família é aqui, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então você tem que ter uma conexão muito boa até para que flua o trabalho. Então eu sou muito grato e com certeza vou levar pessoas aqui para sempre na minha vida. E é isso, quero continuar fazendo história aqui no clube e completar 350, quem sabe 400. Com certeza, eu acho que me cobraram quando devia, quando eu estava mal, e assim como
se eu vier a falhar, eu sei que a cobrança vai vir, porque futebol, acho que hoje em dia não, sempre foi muito jogo após jogo. Aqui no Flamengo você tem que estar mostrando a cada jogo o porquê que você merece estar aqui dentro do clube, e quanto mais rápido eu pude absorver isso e entender que eu tenho que mostrar a cada jogo aqui, as coisas começaram a fluir melhor para mim, consegui mudar a minha mentalidade e os resultados vieram, o carinho da torcida veio, e eu sou muito grato também por todo esse acolhimento que eles tiveram comigo. Eu acho que lá no começo dessa trajetória foi bem ruim do ponto de vista do torcedor, e eu entendo, porque naquele momento eu não estava entregando aquilo que era esperado, mas eu consegui ter uma resiliência muito boa, e junto com os meus companheiros, junto com o clube, com minha família também, eu consegui dar essa volta por cima. Valeu, Léo.